Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Senhor, tende piedade de nós. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiros serão arrasados. Tornar-se-á direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Reflexão. Decreto Presbyterorum Ordinis sobre o ministério e a vida dos sacerdotes. Número 2. Natureza do presbiterado. Não há, portanto, nenhum membro que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve santificar Jesus no seu coração e dar testemunho de Jesus com o espírito de profecia. O povo de Deus é convocado e reunido pela virtude da mensagem apostólica, de tal modo que todos quantos pertencem a este povo, uma vez santificados no Espírito Santo, se ofereçam como hóstia viva, santa e agradável a Deus. O fim que os presbíteros pretendem atingir com seu ministério e com sua vida é a glória de Deus Pai em Cristo. Esta glória consiste em que os homens aceitem consciente, livre e gratamente a obra de Deus perfeitamente realizada em Cristo e a manifestem em toda a sua vida. Os presbíteros, portanto, quer se entreguem à oração e à adoração, quer preguem a palavra de Deus, quer ofereçam sacrifício eucarístico e administrem os demais sacramentos, quer exerçam outros ministérios em favor dos homens, concorrem não só para aumentar a glória de Deus, mas também para promover a vida divina nos homens. Intenções. Santificar Jesus no coração. Dar testemunho de Jesus com o espírito de profecia. Oferecer-se como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Tirar do sacrifício de Cristo sua força e virtude. E entregar-se à oração, à adoração e à pregação da palavra de Deus. Ao Divino Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Pai da luz, doce hóspede e santificador de nossas almas, bom Consolador, dispensador de toda a graça, a vós nos dirigimos em união com Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem ungistes fazendo-o sumo e eterno sacerdote. Imploramos vossa divina graça para todos os sacerdotes e candidatos ao estado sacerdotal. Vinde, Espírito Criador, sobre a Igreja e seus sacerdotes. Multiplicai na Igreja os sacerdotes santos, em benefício de tantas almas imortais necessitadas de sua ajuda. Vinde, Espírito Criador, sobre a Igreja e seus sacerdotes. Ó Divino Espírito, formai-os como formastes o coração de Jesus, cheio de bondade e amor, paciente e misericordioso. Vinde, Espírito Consolador, sobre a Igreja e seus sacerdotes. Espírito Divino e Autor de todo o bem, enchei vossos sacerdotes de sentimentos nobres e elevados, grandes em sua dignidade e muito pequenos diante de vós. Ó Espírito Divino, unção espiritual, fazei-os mansos e humildes,
simples e trabalhadores como servo fiel. Ó Espírito Divino, caridade ardente, fazei-os heróis em seu alto domínio e arautos da caridade ao próximo. Ó Espírito Divino, raio de luz celestial, fazei os discípulos dóceis do Divino Mestre e guias experimentados do povo na luta espiritual. Ó Espírito Divino, fogo abrasador, fazei que não se dobrem diante dos poderosos da terra, na defesa dos princípios da verdade, e que sejam amigos do povo e do humilde. Ó Espírito de bondade e misericórdia, fazei que se inclinem para o fraco e necessitado, para o triste e aflito, para o pobre e desesperado. Ó Espírito de paz e doçura, fazei que sejam fiéis promulgadores da lei de Deus e esforçados lutadores pela justiça. Ó Espírito de singeleza e sinceridade, fazei que sejam homens maduros no julgamento e no cumprimento de seus deveres. Ó Espírito de modesta inocência, fazei que dirijam as suas aspirações às alturas, onde Deus habita, e não se manchem com o lodo da terra. Ó Espírito de graça e oração, fazei que sejam quais mendigos por nós, diante da porta do céu, advogados dos pequenos e desamparados, e mães ao lado dos enfermos e moribundos. Ó Espírito de santidade e justiça, fazei que vivam a doutrina de Cristo e não se conformem com os princípios do mundo. Ó Espírito de fidelidade e verdade, fazei que sejam inimigos de toda falsidade e mentira, amantes da verdade, da justiça e da paz. Ó Espírito da santa alegria e da paz, fazei que sejam alegres no Senhor e conhecedores da dor. Ó Espírito de paciência e longanimidade, fazei-os valentes na perseguição e no sofrer, fortes na fé e na santidade de vida. Fazei que conduzam as almas pelo caminho da verdade e da justiça aos gozos da vida eterna. Queremos ser os Nicodemos que humildes lhes pediremos instrução e conselho, os sirineus que os ajudaremos a levar a cruz, as almas verônicas que lhes prostraremos toda a nossa ajuda em sua dolorosa via sacra. Amém. Jesus Salvador do mundo, santificai os vossos sacerdotes. Todos os santos sacerdotes, rogai por nós. Maria, Rainha do clero, rogai por nós. Alcançai-nos numerosos e santos sacerdotes. Ó Maria, Mãe de Jesus, sede sempre a mãe deles. Preservai-os de todo pecado. Protegei-os em todos os perigos de alma e corpo. Ajudai-os a cumprir conscienciosamente todas as suas obrigações. Alcançai-lhes a graça da perseverança em sua vocação e um zelo ardente pela glória de Deus e pela salvação das almas. Assim seja. São José, protetor da Igreja, rogai por ela e seus sacerdotes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Espírito Santo, descei com vossa força criadora sobre o mundo. Descei com o fogo de vosso ardente amor, em especial sobre os sacerdotes. Repousai sobre eles, consagrai-os com vossa unção, e enviai-os a levar a boa nova aos pobres, a curar os que têm o coração contrito, a anunciar a liberdade aos cativos e aos cegos à vista, a soltar os que andam oprimidos, a promulgar as misericórdias do Senhor e o dia da retribuição. Assim seja. Ó Maria Imaculada, Esposa do Espírito Santo,
rogai por nós. A Jesus Cristo. Benigníssimo Jesus, que quisestes fazer que, de certa forma, dependessem as vocações sacerdotais das orações dos fiéis, e ordenastes que todos pedissem operários para a vossa vinha, ouvi as orações que ora aqui instantemente vos dirigimos. Misericordiosíssimo Salvador do mundo, que vos dignastes associar os homens pelo sacerdócio à vossa divina missão, vede, Senhor, as paróquias sem vigários, os vossos tabernáculos vazios, os sacramentos desconhecidos, as crianças sem mestres, a mocidade sem guia, os fracos sem o auxílio da graça, a palavra de Deus sem pregadores, a messe realmente muito grande e os operários muito poucos. Dai, pois, Senhor, à vossa Igreja sacerdotes numerosos, zelosos e santos, a fim de que por seu ministério seja Deus glorificado e as almas salvas. Assim seja. A Deus Pai. Pai do céu, abençoai os vossos sacerdotes. Pai do céu, abençoai os vossos sacerdotes. Pai, abençoai a alma dos sacerdotes, para que sejam angelicais e santas como a de Jesus. Pai, abençoai a alma dos sacerdotes. Pai, abençoai o coração dos sacerdotes, para que sejam fornalha do divino amor como a de Jesus. Pai, abençoai o coração dos sacerdotes. Pai, abençoai a vontade dos sacerdotes, para que sejam fortes na luta e na necessidade, como bons pastores sempre prontos a dar a vida pelas ovelhas, como Jesus. Pai, abençoai a vontade dos sacerdotes. Pai, abençoai os lábios dos sacerdotes, para que sejam como os de Jesus e só profiram palavras de compaixão, de perdão, de conforto e de luz, e ecoem sempre neles as palavras de Jesus. Pai, abençoai os lábios dos sacerdotes. Pai, abençoai os olhos dos sacerdotes, para que vejam claro o fundo das almas, espelhem a bondade paternal de Jesus, a fim de que só Jesus veja através deles. Pai, abençoai os olhos dos sacerdotes. Pai, abençoai as mãos dos sacerdotes, nas quais vosso Filho desce e nelas depositou todos os tesouros, seus sacramentos, suas graças, suas bênçãos, suas almas, sim, o próprio céu, com poder de abri-lo ou fechá-lo para os outros, para que quais santas e veneráveis mãos de um consagrado a Deus signifiquem e transmitam bênçãos, proteção, poder e apoio espirituais. Pai, abençoai as mãos ungidas dos sacerdotes. Pai, abençoai toda a imagem dos sacerdotes, para que na força do Espírito Santo e sob sua direção e pela intercessão da Mãe de Deus, revelem Jesus no homem. Pai, abençoai a imagem dos sacerdotes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.